As 5 profecias mais impactantes da Bíblia que já se cumpriram. A Bíblia é um dos livros mais antigos e misteriosos da história da humanidade. Mais do que um simples registro de fatos ou narrativas religiosas, ela é considerada, por milhões ao redor do mundo, como a palavra inspirada de Deus. Entre seus textos, as profecias se destacam como uma das evidências mais poderosas do sobrenatural, um testemunho do conhecimento absoluto e eterno de Deus. O que são profecias? Elas são mensagens divinas que apontam para eventos futuros, muitas vezes desafiando a lógica humana e atravessando épocas para se cumprir com uma precisão impressionante. Diferente de predições vagas, as profecias bíblicas contêm detalhes específicos que desafiam qualquer possibilidade de coincidência. Quando observamos o cumprimento dessas profecias, não podemos deixar de nos perguntar: como um livro escrito por humanos poderia conter tal conhecimento, a menos que tivesse sido inspirado por uma força divina? Ao longo dos séculos, as palavras proféticas registradas na Bíblia se mostraram incrivelmente precisas, revelando acontecimentos históricos que mudaram o rumo da humanidade. Desde a ascensão e queda de grandes impérios, até eventos pessoais, como o nascimento do Messias, as profecias são um testemunho do controle absoluto de Deus sobre o tempo e o destino. Estas palavras não foram escritas para impressionar, mas para revelar um plano maior, provando que Deus está no controle de tudo. Imagine viver em uma época em que a profecia fosse anunciada. Para aqueles que ouviam, essas mensagens muitas vezes pareciam impossíveis ou até mesmo absurdas. Contudo, com o passar do tempo, a história provou que cada palavra pronunciada por esses homens inspirados tinha um fundamento divino. Mais do que um registro de eventos passados, as profecias são também um lembrete de que Deus é fiel e cumpre suas promessas. Hoje vamos mergulhar em um dos aspectos mais fascinantes das Escrituras: as profecias que já se cumpriram. Neste vídeo, exploraremos 5 das profecias mais impactantes da Bíblia que se tornaram realidade, deixando um legado incontestável da veracidade das Escrituras e do poder divino. Cada profecia que analisaremos é uma peça fundamental em um quebra-cabeça maior, apontando para o plano redentor de Deus para a humanidade. Primeiro, refletiremos sobre a queda de grandes cidades e impérios, como Tiro e Babilônia, cujas ruínas permanecem como um testemunho silencioso da precisão das palavras proféticas. Em seguida, analisaremos o retorno milagroso do povo de Israel após o exílio babilônico, um evento que parecia improvável, mas foi cumprido de maneira exata, como predito por Jeremias. Também veremos como Deus revelou detalhes incríveis sobre o surgimento de reis, como Ciro, o Grande, mencionando até mesmo seus nomes muito antes de nascerem. Por fim, não podemos esquecer a maior de todas as promessas: o nascimento do Messias, Jesus Cristo, anunciado por múltiplos profetas com detalhes surpreendentes. Desde o local de seu nascimento até as circunstâncias de sua vinda ao mundo, tudo foi cumprido com precisão divina, provando que Deus não apenas conhece o futuro, mas também o controla completamente. Este vídeo é mais do que uma exploração histórica ou teológica. É um convite para refletirmos sobre o poder de Deus, a veracidade das Escrituras e o impacto dessas palavras em nossas vidas. Ao entender como as profecias se cumpriram, somos desafiados a confiar ainda mais em um Deus que é fiel às suas promessas. Portanto, prepare-se para uma jornada através do tempo e da fé. Cada profecia cumprida que exploraremos não apenas confirma a inspiração divina da Bíblia, mas também nos lembra que há um plano maior em andamento, guiado por um Deus soberano e amoroso. Acompanhe-nos nesta reflexão e descubra as surpreendentes verdades que aguardam aqueles que decidem mergulhar nas profundezas da Palavra de Deus. A queda de Tiro. Ezequiel, o profeta exilado na Babilônia, pronunciou palavras que pareciam impossíveis. Ele previu que a poderosa cidade de Tiro seria destruída e que suas ruínas seriam jogadas ao mar. Na época, Tiro era uma metrópole comercial fortificada, conhecida por sua influência e riqueza. Quem poderia imaginar sua queda?
Tiro era composta por duas partes, uma cidade continental e uma ilha fortificada, cercada por muros que pareciam invencíveis. No entanto, em Ezequiel 26, 3-5, Deus declara: Eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações. Elas destruirão os muros de Tiro e derrubarão as suas torres, e rasparei de ti o pó, e te farei como uma penha limpa. Esta profecia era audaciosa, pois previa não apenas a queda, mas também o destino peculiar de seus destroços. A primeira fase do cumprimento ocorreu em 573 a.C., quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, sitiou a cidade continental. Após 13 anos de cerco, ele finalmente conquistou Tiro, destruindo sua parte continental. No entanto, a ilha permaneceu intocada, o que levou muitos a questionarem se a profecia estava completa. Foi só cerca de 250 anos depois que Alexandre, o Grande, deu continuidade ao cumprimento. Em 332 a.C., durante sua campanha de conquistas, Alexandre enfrentou a resistência da ilha de Tiro. Determinado a capturá-la, ele utilizou os escombros da antiga cidade continental para construir uma passagem até a ilha, literalmente jogando as pedras, madeira e pó no mar, conforme predito. A ilha foi finalmente invadida e destruída, e o que restou da cidade foi reduzido a um lugar onde os pescadores estenderão suas redes, exatamente como Ezequiel havia profetizado. Hoje, as ruínas de Tiro servem como um testemunho silencioso da precisão profética das Escrituras. O que era uma cidade próspera e imponente tornou-se um local desolado, confirmando que as palavras de Deus são verdadeiras e infalíveis. Mas essa profecia não é apenas um relato histórico. Ela também nos lembra que nenhuma fortaleza humana pode resistir ao julgamento divino. A queda de Tiro nos desafia a refletir sobre onde temos colocado nossa confiança. Será que confiamos em nossas próprias forças, riquezas ou seguranças? Assim como Tiro, tudo o que é construído fora dos propósitos de Deus está destinado a ruir. Esta é uma mensagem que ecoa através dos séculos. Somente aquilo que é alicerçado na vontade de Deus permanecerá. O retorno do povo de Israel após o exílio babilônico. Poucos eventos na história bíblica são tão emblemáticos quanto o exílio babilônico. No ano 586 a.C., o povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia, após a destruição de Jerusalém e do Templo de Salomão pelas mãos do rei Nabucodonosor. A nação que havia sido escolhida por Deus parecia estar em ruínas, sem esperança de redenção. Contudo, em meio a essa calamidade, o profeta Jeremias trouxe uma mensagem de consolo e esperança. Ele profetizou que após 70 anos, Deus restauraria o seu povo e os traria de volta à sua terra. Em Jeremias 29, 10-14, o profeta declara: Assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, atentarei para vós e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Naquela época, uma profecia como essa parecia impossível. A Babilônia era o maior império do mundo, e ninguém imaginava que os judeus, dispersos e humilhados, poderiam retornar à sua terra. No entanto, Deus, por meio de Jeremias, assegurou que esse milagre aconteceria. E assim foi. 70 anos depois, em 539 a.C., a Babilônia caiu nas mãos do Império Persa, liderado por Ciro o Grande. É aqui que o cumprimento dessa profecia se torna ainda mais impressionante. O profeta Isaías, cerca de 150 anos antes, já havia mencionado Ciro pelo nome, Isaías 44:28, declarando que ele seria o instrumento de Deus para libertar o povo. Ciro não apenas derrotou a Babilônia, mas emitiu um decreto permitindo que os judeus retornassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo. Esdras 1, verso 1-4. Este evento foi um marco na história do povo de Israel e um testemunho do cumprimento literal das palavras de Jeremias. O retorno do povo não foi um processo simples. Após décadas de exílio, os judeus enfrentaram enormes desafios ao regressar a uma terra devastada e rodeada de inimigos. Contudo, movidos pela fé e pela promessa de Deus,
eles começaram a reconstruir suas vidas. Sob a liderança de figuras como Zorobabel, Neemias e Esdras, Jerusalém foi gradualmente restaurada. O templo, símbolo da aliança entre Deus e seu povo, foi reconstruído, marcando o início de uma nova era na história de Israel. Mas o que torna essa profecia ainda mais impactante é o contexto histórico. A queda de um império tão poderoso quanto a Babilônia e a ascensão de um governante que favoreceu diretamente o povo judeu são eventos que desafiam as probabilidades humanas. Como Isaías declarou, Ciro agiu como um pastor de Deus, mesmo sem conhecer o Deus de Israel. Isaías 45, 4-5. Esse detalhe ressalta a soberania divina, mostrando que Deus controla até mesmo os reis e os impérios para cumprir seu propósito. O retorno do exílio babilônico é mais do que um evento histórico. É um testemunho do caráter de Deus. Ele é fiel às suas promessas, mesmo quando tudo parece perdido. Para os judeus foi um lembrete poderoso de que Deus não os abandonara, apesar de sua desobediência. Para nós hoje, é uma garantia de que Deus cumpre sua palavra e age de maneira sobrenatural em meio às circunstâncias mais adversas. Além disso, o exílio e o retorno carregam um significado simbólico profundo. Eles refletem a jornada espiritual de todo ser humano, o afastamento de Deus pelo pecado, o sofrimento das consequências e, por fim, a redenção e restauração através da graça divina. Assim como Deus restaurou Israel, Ele promete restaurar aqueles que se voltam para Ele com um coração arrependido. Por fim, o retorno do povo de Israel aponta para algo ainda maior: o plano eterno de Deus para redimir toda a humanidade. A restauração de Jerusalém e do templo pavimentou o caminho para a vinda do Messias, Jesus Cristo, que traria uma redenção definitiva, não apenas para Israel, mas para o mundo inteiro. O cumprimento dessa profecia é um lembrete poderoso de que Deus está sempre trabalhando e de que suas promessas nunca falham. O surgimento de Ciro, o Grande, e seu papel no plano divino. Poucas profecias na Bíblia são tão específicas quanto a que menciona Ciro, o Grande, pelo nome, cerca de 150 anos antes de seu nascimento. O profeta Isaías, inspirado por Deus, fez uma declaração audaciosa. Um rei estrangeiro seria usado como instrumento divino para libertar o povo de Israel e permitir a reconstrução de Jerusalém e de seu templo. No contexto em que foi escrita, essa profecia parecia improvável e quase absurda, mas como veremos, ela se cumpriu de maneira extraordinária. No livro de Isaías lemos: "Que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: sê edificada, e ao templo funda-te." Isaías 44, 28. E em Isaías 45, 1, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante dele, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Essas palavras foram pronunciadas durante o período do reinado de Ezequias, muito antes do exílio babilônico. Naquela época, Jerusalém estava segura, e o templo de Salomão ainda permanecia de pé. A menção de Ciro, um rei persa que ainda não existia, parecia uma declaração sem sentido, especialmente para um povo que nem sequer havia sido levado cativo. Contudo, a precisão dessa profecia testemunha a soberania divina sobre a história. Ciro, o Grande, foi o fundador do Império Persa e um dos maiores conquistadores da história. Em 539 a.C., ele derrotou o poderoso Império Babilônico, conquistando a cidade de Babilônia sem grande resistência, um feito impressionante para a época. No ano seguinte, Ciro emitiu um decreto que permitiu que os judeus exilados retornassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo. Esse decreto, registrado no livro de Esdras, marcou o início do cumprimento das profecias de Isaías e Jeremias. O fato de Isaías mencionar Ciro pelo nome mais de um século antes de seu nascimento é algo que desafia explicações naturais. Muitos céticos tentaram argumentar que o livro de Isaías foi escrito em partes e que essa seção específica foi adicionada após os eventos ocorrerem. No entanto, os manuscritos do Mar Morto, que datam de séculos antes da era cristã, confirmam a integridade do texto de Isaías,
reforçando a autenticidade dessa profecia. É fascinante observar como Deus usou um rei pagão para cumprir seus propósitos. Ciro não era um seguidor do Deus de Israel, mas Isaías o chama de ungido e pastor de Deus, títulos geralmente reservados a líderes israelitas. Isso demonstra que o poder e a soberania de Deus não estão limitados ao seu povo escolhido. Ele pode usar qualquer pessoa, mesmo aqueles que não o conhecem, para realizar seus planos. No livro de Esdras, lemos as palavras de Ciro. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós for de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus, a qual está em Jerusalém. Esdras 1:2-3. A forma como Ciro reconhece a mão de Deus em sua vida é impressionante. Embora não tenha se convertido à fé de Israel, ele reconheceu que havia algo divino em sua missão. Ele não apenas permitiu que os judeus retornassem a Jerusalém, mas também forneceu recursos para a reconstrução do templo, cumprindo as palavras exatas de Isaías. O surgimento de Ciro e sua instrumentalidade no plano de Deus tem um significado profundo. Em primeiro lugar, essa profecia demonstra que Deus está no controle de todos os aspectos da história humana, desde o nascimento de reis até a ascensão e queda de impérios. Ela também nos lembra que o Senhor cumpre suas promessas, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Além disso, Ciro é frequentemente visto como uma figura messiânica, um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Assim como Ciro libertou os judeus do cativeiro babilônico e restaurou Jerusalém, Jesus Cristo veio para libertar a humanidade do cativeiro do pecado e restaurar nossa comunhão com Deus. Essa conexão tipológica entre Ciro e Cristo enfatiza o plano redentor de Deus, que atravessa toda a história e culmina na obra de Jesus. As ações de Ciro não são apenas registradas na Bíblia, mas também em fontes históricas seculares, como o Cilindro de Ciro, um artefato arqueológico que confirma sua política de tolerância religiosa e de apoio à reconstrução de templos em territórios conquistados. Esse cilindro reforça a precisão histórica da narrativa bíblica e destaca o papel singular de Ciro como um instrumento de Deus. O surgimento de Ciro e o cumprimento exato das profecias de Isaías são uma das evidências mais claras da soberania e onisciência de Deus. Ele orquestrou eventos históricos com precisão divina, mostrando que nada está fora do seu controle. Essa profecia nos desafia a confiar em Deus, mesmo quando não conseguimos enxergar o quadro completo. Assim como ele usou Ciro para cumprir seus planos no passado, ele continua trabalhando hoje, guiando a história em direção ao seu propósito eterno. O nascimento de Jesus Cristo, a promessa cumprida. Nenhuma profecia bíblica é tão central para a fé cristã quanto aquelas que apontam para o nascimento de Jesus Cristo, o Messias prometido. Anunciado por múltiplos profetas ao longo de séculos, o advento de Jesus não foi um acontecimento fortuito, mas o cumprimento de um plano divino cuidadosamente revelado através das Escrituras. Desde o local de seu nascimento até os detalhes de sua concepção, tudo ocorreu exatamente como predito. A profecia sobre o local. Miqueias 5:2. O profeta Miqueias, cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus, escreveu: Mas tu, Belém Efrata, pequena demais para estar entre os milhares de Judá, de ti sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Essa profecia identificava Belém como o local do nascimento do Messias. Belém era uma vila pequena e insignificante no contexto da geopolítica de Judá, o que tornava essa previsão incomum. No entanto, a precisão dessa declaração foi confirmada no Evangelho de Mateus 2:1, onde lemos que Jesus nasceu exatamente em Belém, conforme anunciado. A história do nascimento de Jesus é um testemunho da providência divina. Mesmo que José e Maria residissem em Nazaré, um decreto do imperador romano, César Augusto,
os levou a viajar para Belém por conta de um recenseamento. Lucas 2, 1-5. Esse evento aparentemente aleatório foi, na verdade, orquestrado por Deus para que a profecia se cumprisse. A concepção miraculosa. Isaías 7,14. Outra profecia marcante é encontrada em Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. A palavra Emanuel significa Deus conosco, apontando para a natureza divina de Jesus. O Evangelho de Mateus, 1:22-23, explica que o nascimento de Jesus cumpriu essa profecia de Isaías. Maria, uma jovem virgem, concebeu Jesus por meio do Espírito Santo. Um evento sobrenatural que destacou o papel único de Cristo como o Salvador enviado por Deus. Esse detalhe enfatiza que Jesus não era apenas um líder ou profeta humano, mas o próprio Deus vindo ao mundo para redimir a humanidade. Sua concepção virginal e nascimento miraculoso foram sinais inconfundíveis de sua missão divina. O Messias prometido, Isaías 9, 6-7. Em outra passagem, Isaías descreve as características do Messias. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essa profecia não apenas anunciava o nascimento do Messias, mas também destacava sua natureza divina e o impacto eterno de seu reino. Jesus veio como o cumprimento dessa promessa, trazendo uma paz que transcende o entendimento humano e estabelecendo um reino espiritual que jamais terá fim. O nascimento de Jesus Cristo foi um evento que dividiu a história em antes e depois. Ele não apenas cumpriu profecias milenares, mas também trouxe uma mensagem de esperança, reconciliação e redenção para toda a humanidade. Cada detalhe de sua chegada ao mundo foi planejado por Deus, mostrando que nada acontece por acaso em seu plano divino. Além disso, o cumprimento dessas profecias reforça a credibilidade da Bíblia como a palavra de Deus. A precisão e a especificidade das predições sobre o nascimento de Cristo são provas de que as Escrituras foram inspiradas por um Deus que conhece o fim desde o princípio. As profecias sobre o nascimento de Jesus não são apenas relatos históricos, mas um convite para refletirmos sobre o propósito de sua vinda. Ele nasceu para ser o Emanuel, o Deus conosco, aquele que veio para salvar seu povo de seus pecados e restaurar a comunhão com o Criador. O cumprimento dessas palavras é um testemunho do amor de Deus pela humanidade e de sua fidelidade em cumprir suas promessas. A crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo, a maior de todas as profecias. Entre todas as profecias bíblicas, nenhuma carrega tanto peso e significado como as que apontam para a crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo. Esses eventos não foram apenas centrais para o plano de redenção da humanidade, mas também confirmaram, de forma inquestionável, o cumprimento das Escrituras e a fidelidade das promessas de Deus. A profecia da crucificação. Isaías 53. Cerca de 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías descreveu em detalhes o sofrimento e a morte do Messias. No capítulo 53, lemos: Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e familiarizado com o sofrimento. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Essa passagem é uma das mais impressionantes da Bíblia, porque descreve com precisão os eventos que ocorreram durante a paixão de Cristo. Isaías fala de um servo sofredor que seria rejeitado, ferido e morto pelos pecados do povo. Jesus cumpriu essas palavras ao ser crucificado, uma forma de execução brutal usada pelos romanos, e tomou sobre si o peso dos pecados da humanidade. Detalhes antecipados. Salmo 22. Séculos antes da crucificação, o salmista Davi escreveu:
Transpassaram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos. As pessoas me encaram e me observam. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Essa descrição é uma visão impressionante do que aconteceu durante a crucificação de Jesus. Suas mãos e pés foram transpassados pelos cravos. Seus ossos ficaram expostos devido à flagelação. E os soldados romanos lançaram sortes por suas vestes. Mateus 27, 35. Esses detalhes, escritos centenas de anos antes da invenção da crucificação como método de execução, são uma prova clara da inspiração divina das Escrituras. Embora a crucificação tenha sido o auge do sofrimento de Cristo, ela não foi o fim. A promessa da ressurreição foi predita tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Salmo 16:10, lemos: "Pois não abandonarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção." Essa passagem se refere à ressurreição do Messias, um evento sem precedentes que provou sua vitória sobre a morte e o pecado. No terceiro dia após sua crucificação, Jesus ressuscitou, como ele mesmo havia predito. Mateus 16, 21. Esse acontecimento foi testemunhado por muitos, incluindo os discípulos e outros seguidores, e é o fundamento da fé cristã. A crucificação e a ressurreição de Jesus são o ponto central do plano de redenção de Deus. Elas não foram apenas eventos históricos, mas atos de amor e graça que abriram o caminho para a salvação de toda a humanidade. Por meio de sua morte, Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, e por meio de sua ressurreição, ele nos deu a esperança de uma vida eterna. Essas profecias não apenas confirmam a veracidade da Bíblia, mas também nos convidam a refletir sobre o significado do sacrifício de Cristo. Elas revelam a profundidade do amor de Deus e o compromisso de cumprir suas promessas, mesmo quando isso envolveu um custo tão alto. O cumprimento das profecias sobre a crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo é um testemunho poderoso da soberania divina. Deus orquestrou cada detalhe desses eventos para revelar seu plano de salvação e restaurar o relacionamento entre ele e a humanidade. Essas palavras nos lembram que, em Cristo, todas as promessas de Deus encontram seu sim, 2 Coríntios 1:20, e que ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. As profecias bíblicas não são meros textos antigos gravados em pergaminhos esquecidos pelo tempo. Elas são um testemunho vivo do poder, da soberania e do amor de Deus pela humanidade. Cada palavra proferida por seus profetas, cada evento que transcendeu gerações e se cumpriu com precisão, aponta para uma verdade inegável. Deus está no controle de tudo. Ao analisarmos as 5 profecias impactantes que exploramos, a queda de Tiro, o retorno do povo de Israel, a ascensão de Ciro, o nascimento do Messias e a crucificação e ressurreição de Cristo, percebemos que todas estão interligadas, compondo uma narrativa maior. Essa narrativa não é apenas histórica, mas espiritual. Ela revela que Deus não age por acaso. Cada detalhe de seu plano foi desenhado para que sua glória fosse manifesta e seu propósito fosse cumprido. A queda de Tiro nos lembra que nenhuma força humana, por mais poderosa que seja, pode resistir à vontade divina. O retorno de Israel do exílio nos mostra que Deus é fiel às suas promessas, mesmo quando tudo parece perdido. A ascensão de Ciro, o Grande, destaca que até mesmo líderes poderosos, muitas vezes alheios à fé, podem ser usados por Deus para cumprir seus desígnios. O nascimento de Jesus Cristo em Belém é o maior exemplo da precisão profética, provando que Deus orquestra até os menores detalhes para realizar seu propósito. E, finalmente, a crucificação e ressurreição de Jesus são o ápice do plano redentor, revelando que o amor de Deus é maior do que o pecado e a morte. Essas profecias cumpridas não apenas validam a autenticidade da Bíblia, mas também nos desafiam a refletir sobre nosso relacionamento com Deus. Se Ele cumpriu todas essas promessas no passado, o que isso significa para nós hoje? É um convite a confiarmos em Sua palavra, mesmo diante das incertezas da vida. É um lembrete de que Suas promessas para o futuro, como o retorno de Cristo e a restauração final de todas as coisas, também se cumprirão
no tempo devido. Além disso, essas profecias têm o poder de fortalecer nossa fé. Elas nos mostram que Deus não é apenas o Criador do universo, mas também o autor e consumador da história. Ele conhece o início e o fim, e todas as coisas estão sob seu domínio. Quando enfrentamos dúvidas, medos ou desafios, podemos olhar para esses exemplos e nos lembrar de que Deus é fiel e confiável. Ao concluirmos esta jornada pelas profecias mais impactantes que já se cumpriram, somos convidados a nos posicionar diante dessa realidade. Para os que creem, essas palavras são um lembrete de que nossa fé não é em vão. Ela é baseada em um Deus que cumpre o que promete, um Deus que não abandona seu povo. Para aqueles que ainda duvidam, essas profecias são um convite a examinar a Bíblia com um olhar aberto e a considerar a possibilidade de que há algo divino por trás dessas palavras. O que ainda está por vir? Embora muitas profecias já tenham se cumprido, a Bíblia nos revela que o plano de Deus ainda está em andamento. Promessas como a segunda vinda de Cristo, o julgamento final e a criação de novos céus e nova terra ainda aguardam seu cumprimento. Assim como as palavras dos profetas antigos foram confirmadas, podemos ter a certeza de que essas também se realizarão. Isso nos desafia a vivermos com expectativa e preparação, sabendo que cada dia nos aproxima mais do desfecho dessa história divina. As profecias cumpridas da Bíblia são um lembrete poderoso de que Deus não apenas conhece o futuro, mas também o molda para cumprir seus propósitos eternos. Elas revelam sua soberania sobre o tempo, sua fidelidade inabalável e seu amor infinito por nós. Cada profecia cumprida é um marco que aponta para a glória de Deus e nos encoraja a confiar nele em todas as circunstâncias. Que possamos viver nossas vidas com a certeza de que estamos nas mãos de um Deus que nunca falha, e que essas histórias, registradas na Bíblia e confirmadas pela história, sirvam como um farol que ilumina nosso caminho em direção ao cumprimento de todas as promessas divinas.